qual fundo do slide, qual background usar nas suas apresentações. Será que é uma boa colocar ali uma textura pra ficar mais legal, colocar uma imagem de fundo, ter sempre o mesmo fundo? O que é o ideal de usar em uma apresentação? Já de cara, eu falo que não gosto nem um pouco de textura, tipo isso aqui, ó. Colocar uma textura no fundo do slide, só porque, tá sem graça e tal. É porque normalmente não é nesse slide, né? É num slide padrão ali, com um monte de texto, com bullet points e tal. E aí, culpa o slide com fundo branco por ele tá sem graça. Mas o problema não é o fundo branco. Então, textura eu não gosto. Acho firula e acho feio. E eu sempre uso 3 fundos só. 3 opções. Ou uma imagem de fundo. Eu vou mostrar exemplos disso. Eu vou mostrar... Eu peguei a apresentação aqui de um cliente do Minimize e vou mostrar os fundos que eu usei durante a apresentação. Então, uma imagem de fundo. A maioria dos slides que eu faço é com fundo branco, mas não são todos, porque tem a regra dos 4 slides que eu vou falar nesse vídeo também. Então, fundo branco. Aí, pode ser fundo preto, dependendo da identidade visual da apresentação, mas é algo muito específico. Spotify, por exemplo, tem inclusive vídeo aqui no canal de apresentação inspirado no Spotify. Tem essa identidade visual mais o verde, mais neon, que fica mais legal com preto e tal, aí beleza. Mas em geral, a maioria das marcas, a maioria das apresentações funciona com fundo branco, eu gosto muito do fundo branco. E a terceira opção é o fundo colorido. E aí, um colorido na identidade visual da apresentação. Então, pegando uma apresentação do Minimiza, por exemplo, na identidade visual do Minimiza, o colorido seria ou um fundo amarelo ou um fundo cinza escuro. Então, pegando o exemplo do Minimiza, os fundos que eu usaria é branco, cinza escuro, amarelo ou imagem. Eu ia variar entre esses 4 fundos. E aí, antes de eu te mostrar o exemplo prático desses fundos e mostrar também porque eu não gosto da textura, se você é novo aqui no canal do Minimiza, já vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou Breno Vargas, cofundador do Minimiza, especialista em apresentações. O Minimiza é uma empresa que ajuda profissionais a criar apresentações sem firulas, gastando menos tempo. Então, se você quiser aprender mais sobre apresentação, PowerPoint, storytelling, oratória, já se inscreve no canal, que aí a gente ensina tudo sobre apresentações. Mas então vamos lá. Eu tô aqui com alguns slides de uma apresentação de um cliente do Minimiza. E aqui, ó, eu tenho de exemplo um slide com uma imagem de fundo. Aí tem na sequência aqui um slide com fundo branco, outro slide com fundo branco. E aqui foi o exemplo que eu já tinha mostrado no início. Não é muito melhor esse slide com fundo branco do que com essas texturas aqui? Aí é muito comum, textura de papel. Pô, só se, caraca, a apresentação combinar muito com ter um fundo de papel. Você tá realmente escrevendo ali a mão, ou você tá, sabe, contando uma história ali como se estivesse num caderno. Enfim, aí, pô, tem que ser específico, mas de bobeira, assim, não tem porquê. Fundo liso, sem firulas na identidade visual da apresentação. Aí, seguindo aqui, tem mais um fluxo aqui nesse fundo branco, aí vem um fundo colorido. E aí eu já vou explicar o que é a regra dos 4 slides. Aqui eu tenho um fundo com uma imagem. Fundo branco, fundo branco, fundo branco, vem um outro fundo. Essa é a ideia da regra dos 4 slides. 4 slides é tipo um número máximo, é um parâmetro, mas aqui, por exemplo, foram 3 slides. Depois de 3 slides eu mudei a cor de fundo. Qual é a ideia dessa regra? É pra apresentação não ficar monótona. Quando muda a cor de fundo, isso desperta a atenção da audiência. Essa é a ideia aqui. E eu uso de forma estratégica. Então eu tô falando aqui, ó, do problema, trouxe um fluxo e tal, na hora de falar da solução, eu já mudei a cor de fundo. Isso vai trazer a atenção de volta das pessoas pra quem estiver viajando, mais distraído. Essa é a ideia aqui, tá? Aí poderia ser outra cor de fundo, poderia ser uma imagem de fundo, enfim. Aí vem, ó, chamei a atenção com outra cor, aí já voltei aqui pro branco, voltei de novo aqui do laranja. Não necessariamente precisa ficar nesse padrão ali de, depois de 3, 4 slides, não. Você usa de forma estratégica essa mudança de fundo. Aí depois eu volto o slide branco de novo. Aí depois veio uma imagem de fundo, porque eu tô mudando aqui o assunto, eu tô mudando o tema do que eu tô falando ali. Aí vem validação e tração com esse cinza que também tá na identidade visual, pra sair um pouco ali do laranja também. E aí mostrando que mesmo uma cor de fundo, porque eu dei exemplo de uma textura em branco, mas mesmo com uma cor mais escura de fundo também, eu prefiro muito mais a cor escura do que a textura. Olha como fica muito pior do que o fundo liso. Muito pior, né? Então, recapitulando, fundos para usar na apresentação. Colorido ali na identidade visual, você vê que nesse caso eu usei o cinza escuro e o laranja. Segundo fundo, branco. E aí tem as exceções de usar o fundo preto, mas tô falando de um fundo neutro, e aí na maioria das vezes é o fundo branco, que você tem mais liberdade de trabalhar as cores. Para quando tem, por exemplo, um gráfico, uma tabela, funciona melhor ali um fundo branco, que você consegue usar bem as cores ali da identidade visual. E a terceira e última forma, uma imagem de fundo, né? Também é um fundo, colocar uma imagem de fundo também é uma opção. Esses são só os 3 fundos ali, backgrounds, que eu gosto de usar nas minhas apresentações. Nada de textura, nada disso, que é tudo firula, não serve pra nada. E eu não gosto, tá? Eu pessoalmente não gosto. Tem gente que gosta, mas no estilo aqui Minimiza de ser, eu prefiro algo mais simples. E aí por isso que eu prefiro fundo liso ou com uma imagem. Mas coloque nos comentários, você é do time textura? Você gosta? Você mudou de ideia? O que você pensa sobre isso? Eu quero ouvir sua opinião aqui nos comentários. Dá like nesse vídeo se você curtiu, se foi útil pra você, se você vai aplicar esse conhecimento aqui, vai aplicar esses fundos nos seus slides, nas próximas apresentações.
apresentações e se inscreve no canal para continuar acompanhando mais vídeos aqui do canal Tudo Sem Firulas do Minimiza. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!